Alô, amigos do agronegócio, vai começando mais um Agro 360. E você, amigo da pecuária, sabe da importância dos leilões dentro do agronegócio, dentro da pecuária brasileira. Agora, certas pessoas fazem parte da história da pecuária brasileira. Certas pessoas dentro do mundo dos leilões fazem uma história eternizada dentro da pecuária brasileira. Eu hoje tenho orgulho de ser leiloeiro rural, mas principalmente nesse dia de hoje eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui ao meu lado, meu ídolo, Nilson Genovese. Obrigado pela sua presença aqui, cara. Eu que te agradeço, Rafael, é um grande prazer. Eu queria te chamar de senhor, mas eu preferi chamar de cara. De jeito nenhum. A idade é parecida, talvez eu tenha um pouco mais de tempo de profissão por circunstância. Pô, prazer tê-lo aqui, cara. Que orgulho poder estar compartilhando esse momento aqui, desse bate-papo. Prazer é todo meu e a satisfação, não é, de ver novos profissionais chegando aí para leiloaria, que é o seu caso, egresso de outra atividade, como eu também quando comecei, vim das corridas de cavalo, das transmissões de corrida de cavalo, enfim, podendo valorizar essa atividade que é tão importante para o desenvolvimento do agronegócio do Brasil, que é o leilão rural. Agora, vamos falar dessa sua ingressão, desse seu ingresso dentro desse seu começo todo dentro do leilão. Como é que começa a história, Nilson Genovese, dentro do agronegócio, de uma certa forma? A verdade é a seguinte, né? Aquela tal história, você tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e Deus me permitiu ter essa aventura na vida, porque meu pai foi por muitos e muitos anos o maior locutor de turf, de corrida de cavalo do Brasil. Verdade. O Nilson Genovese, ele narrou por 50 anos. E eu, claro, cresci vendo e ouvindo principalmente ele narrar as corridas do Jockey Clube de São Paulo, e no momento que o turf do Brasil tinha uma audiência enorme. Uhum. Eu vou abrir um parênteses aqui. Claro. Não é? Eu contei até no nosso encontro, quando meu pai transmitia as corridas, apareceu lá um jovem muito interessado em fazer um teste com o meu pai, e ele dizia o seguinte: eu gostaria de ser locutor de turf, locutor de corrida de cavalo, porque eu estou no futebol, estou começando no futebol, mas eu estou entendendo que o futebol tem muita concorrência, e o turf talvez tenha menos narradores e eu possa ter um pouco mais de chance. E meu pai deu oportunidade para ele fazer o teste lá, e essa pessoa era simplesmente o Galvão Bueno. Verdade. Veja só. Então, para você ver o quanto que o turf era importante, né? A despeito de ter uma concorrência menor nos seus profissionais, não é? E até pela especificidade da transmissão, do trabalho. Um outro casinho rápido, também não é do seu tempo, e do meu é mais por história também, mas nós tivemos um grande narrador de futebol, pessoa assim que aparece nos anais aí da história do rádio esportivo brasileiro, e que narrava, e a grande característica dele, além de ser muito competente, ótimo naquilo que ele fazia no jogo de futebol, mas ele era muito conhecido por ser o mais versátil narrador esportivo do Brasil à época, porque ele narrava futebol, basquete. Na década de 60 o basquete era muito forte também, tinha transmissões pelo rádio, luta de boxe também, tinha Éder Joffre, Servilho de Oliveira, então transmitia-se muito pelo rádio. Claro que não tinha o que tem hoje a televisão, né? Internet. Com essa facilidade. Então o rádio era o grande veículo. E essa pessoa narrava todos os esportes, não é? E ele foi tentar narrar corrida de cavalo. E foi o único esporte que ele não conseguiu narrar. O nome dele, Pedro Luiz. Os mais antigos vão se lembrar. Um narrador excepcional, mas ele sempre dizia e falava isso para o meu pai: eu narro tudo, mas não transmito corrida de cavalo. Por que a corrida de cavalo era mais difícil? Porque a corrida de cavalo exigia uma precisão absoluta do narrador. Porque quem estava ouvindo pelo rádio estava com uma aposta no bolso, provavelmente, né? Porque a corrida de cavalo atrai justamente o apostador, né? É o que movimenta o turf no mundo inteiro, são as apostas. Então você imagina um narrador de futebol, ele fala assim: o gol foi do Gabigol.
Aí vai ver no replay, não, a bola bateu no Pedro e quem marcou o gol foi o Pedro, não foi o Gabigol. Não tem nenhuma consequência, foi gol do Flamengo. Certo. Agora, o narrador de corrida de cavalo ganhou o número 4, vai ver lá, não, mas quem ganhou foi o 5. O Não que pode. apostou no 4 quer quebrar o rádio na parede. É. Especialmente que eu estou te contando de casos em que não havia imagem, não havia a transmissão. Enfim, então como era muito difícil você ter narrador de corrida de cavalo, eram poucos, meu pai foi o principal, e ele comandava uma rádio, e à época ele estava na Rádio Globo antes da Rádio Globo se tornar uma rádio de futebol e contratar outra figura icônica do rádio esportivo, que foi o Osmar Santos. Olha só. Então, nós estávamos na Rádio Globo, década de 70, e meu pai recebe um telefonema do presidente do Jockey Club de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que aquele Jockey Club faria uma corrida muito especial em homenagem ao presidente do Jockey Club de São Paulo. E que, por ser uma homenagem ao presidente do Jockey Club de São Paulo, que ele gostaria que a rádio de São Paulo, o narrador de São Paulo, estivesse lá naquela cidade do Rio Grande do Sul. E meu pai não tinha condições de ir, ele tinha mais 2 narradores que trabalhavam com ele, um estava até com um problema de saúde, então estava completamente, dos poucos que existiam, ele estava desfalcado ainda de 33%, vamos dizer assim, da força de trabalho de narradores de turf. Essas transmissões, elas eram pro rádio só pro rádio. Não em loco ali. Não, pro público ela saía simultâneo pros dois? Às vezes simultâneo, mas normalmente não. Você tinha um narrador pro público e um narrador pro rádio, porque a narração pro rádio, ela era um pouco mais artística. Você... meu pai tinha até um slogan, e totalmente justificado, e era assim, Nilson Genovese, que era o nome dele, né? Eu sou o Nilcinho, até hoje muita gente me chama de Nilcinho. Nilson Genovese, o narrador que faz você ver o páreo. Então, ele tinha esse slogan porque ele criava toda uma transmissão, colocando a emoção, colocando a imagem dentro da colocando cabeça. A imagem. E então, claro que muitas vezes ele tinha que florear diferente um pouco do que estava acontecendo mesmo, para fazer toda a cena, né? Para criar a cena. E o locutor do jockey interno era uma corrida narrada com um pouco mais de objetividade, vamos mais dizer técnica, assim. Mais chapada, né? Bom, e quando meu pai recebe esse telefonema, então, lá de Vacaria, ele não tem quem enviar, eu ouço e começo a fazer mímica para o meu pai. Eu posso. Eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Eu ia perguntar agora. Foi em 1976, eu sou de 1962. E meu pai fechou o bocal do microfone e falou, mas como assim? Eu falei, eu brinco com os amigos na escola de narrar corrida, eu acho que eu sei. E era uma corrida que não seria para transmitir ao vivo, seria feita em gravação. Naquele tempo não tinha linha direta, então a gente ia com um gravador, depois iria a telefônica, colocar no telefone para transmitir para São Paulo. Enfim, a reportagem, eu garanti para o meu pai que a reportagem eu faria. Eu não teria nenhum problema de entrevistar ali o homenageado, entrevistar as pessoas de lá. A narração do páreo em si era uma incógnita. Tirando as brincadeiras que eu fazia na escola, eu nunca tinha narrado uma corrida de verdade, né? E meu pai, naquele momento, viu que era a solução e falou para o interlocutor dele, olha, meu filho pode ir, ele é novinho, está começando agora, já narrou um pouquinho. Aí começou a fazer um currículo que eu ainda não tinha, né? Começou a antecipar o currículo. Antecipar. E assim foi. E fui de ônibus, 18 horas de viagem, levei meu gravadorzinho lá, me apresentei como narrador da Rádio Globo de São Paulo. Começaram a procurar alguém atrás de mim. Eu falei, não, sou eu mesmo. E fiz a narração e, felizmente, foi tudo perfeito, tudo ótimo. A narração gravada, mas exatamente fidedigna àquilo que tinha acontecido. E eu fui lá para a Telefônica,
fiz a transmissão, a reportagem, que tinha que ser alguns minutos depois, que não tinha a linha direto. Uhum. E dali para frente eu não parei mais, porque meu pai viu que era a solução para atender a demanda de vários hipódromos que existiam pelo interior. Então eu passei aí para Itapetininga, Jaú, Campo Grande, hipódromos menores. Uhum. E aí é que vem a coisa. Nesses hipódromos, a modalidade de apostas, até porque você tem um volume menor de apostadores, então a modalidade de apostas é o leilão de apostas. Porque quando você pega um grande centro de turf, em que milhares de pessoas podem apostar ao mesmo tempo, você tem o jogo, as apostas rateadas. Então você tem lá 1.000 pessoas apostando, né? 200 apostaram no número 1, 100 apostaram no número 2, 50 apostaram no número 3 e assim por diante. Você tem aquele volume de apostas e te dá um rateio para o acertador, né, daquele páreo. Quando você vai para um hipódromo menor, que você tem 50 pessoas apostando, se todos aqueles quiserem apostar no número 1, por exemplo, não tem jogo, não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. Então existe o leilão. O leilão. E essa é uma prática muito difundida, especialmente no sul do país, por onde eu comecei essa minha carreira. E eu comecei a perceber os leilões de apostas, como funcionavam. E acabamos por introduzir esse tipo de apostas aqui em São Paulo, aqui no Jockey Club de São Vicente, no estado de São Paulo, e depois no próprio Jockey Club de São Paulo. E quando introduzido no Jockey Club de São Paulo, foi um sucesso, porque você tinha um público enorme, um outro poder aquisitivo, e eu que acabei comandando esse remate. Esse leilão de apostas, ele funciona de que maneira? Você tem lá quantos cavalos competindo? 10? Sei lá, coloca, vamos dizer 5, vai, para ficar mais fácil a gente fazer o cálculo aí para exemplificar. Você abre um pregão, realmente? Abre um pregão. Então, eu tenho 5 cavalos. Vamos supor que pela ordem de preferência, o número 1 seja o mais apostado, seja o mais cotado, né? Isso já com apostas feitas? Ou não ainda? Apostas feitas não, mas no entendimento dos experts. Certo. Tá? Então você tem um cavalo, Mariozinho, 2 Mariazinha, 3 Luluzinha e assim vai. Então o público já sabe, o Mariozinho número 1 é o que deve ganhar. Né? Na opinião de uma boa parte. Vai ter aquele que vai achar que vai ganhar o número 2. O outro vai achar que vai ganhar o número 3. O outro vai achar que é o 4 e alguns outros o 5. Todos os animais, a gente parte do pressuposto que se estão numa corrida, todos eles têm algum partidário para ganhar aquela corrida. Uns com muito mais favoritismo e outros com menos favoritismo. Bom, o leiloeiro, então, diante de uma plateia delimitada, por isso que é diferente da aposta num grande centro, em que um joga por telefone, o outro aposta na internet, o outro aposta no guichê aqui, no outro... Não, numa plateia delimitada, eu vendo o direito de escolher o primeiro animal do páreo. É natural que o maior lance vai escolher o favorito. Então, vamos leiloar. Qual a escolha? Primeira escolha. Então, os 5 animais ali sem ninguém escolher. 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8, 9, 10 mil. Teoricamente, não necessariamente, aquele que deu o lance maior fala assim, eu quero o número 1. Que teoricamente é o favorito. É o favorito. É o favorito. Aí eu passo a vender a segunda escolha. A segunda escolha. Teoricamente vai para o segundo com maior chance de vitória. Então, digamos que o número 2 foi a 7 mil, o número 3 foi a 5 mil. Então, você já tem aí 22 mil apostados, por exemplo. O número 4 vai a 3 mil, você tem 25 mil apostados, tá? E o número 5, que é o cavalo maior azar lá, alguém deu 1.000. Tem 26 mil, então, apostados. Certo. Esse valor apostado, o Jockey Club se abastece disso para pagar prêmios e despesas, ele tira uma comissão. Então, digamos que ele tire 20% de comissão. Então, ele vai tirar 5.200 nesse exemplo que nós demos.
vai sobrar 20.800. O que acertar, leva os 20.800. Se foi o número 1, quem apostou 10 mil no meu exemplo, leva os 20.800. Se for o número 2, quem apostou 7 mil, leva os 20.800. Se for o 5, daquele que apostou 1.000 num cavalo que teoricamente tinha menos chance, leva os 20.800. Só que a gente faz isso 1, 2, 3, 10, 30 vezes para o mesmo páreo. Então, numa segunda rodada, esses números eles podem se modificar. Numa segunda rodada, talvez mais gente começou a entender que não é o 1 que vai ganhar, é o 2 que vai ganhar. Então, aquele número 2 que tinha saído por 7, pode sair por 12, o 1 que tinha saído por 10 pode sair por 8, e assim a gente vai. E o leiloeiro, aí entra a capacidade do leiloeiro de entender a plateia, entender o jogo. Em determinadas rodadas, ele já coloca valores prévios numa rodada, monta uma rodada, de acordo com o que ele está sentindo de interesse, não é? E aí é que o movimento de apostas pode crescer bastante. Então, de repente, depois de fazer várias picadinhas, eu falo assim, não, esse número 1, 50 mil. O número 2, 40. E eu acho que vai ter gente para ir nessa proporção. Isso depois de um cara ter pago 10 mil na primeira rodada. 10. Quer dizer, cada uma é independente uma da outra. Independente uma da outra. Aí eu posso montar uma, se naquela lá deu, no nosso exemplo, 20 mil, posso montar uma para dar 100, para dar 200 de líquido. O que eu preciso... E o controle disso está na tua mão. Exato. O que a gente precisa fazer é administrar a vontade do apostador de forma a vontade dele, ele entender que está interessante ele fazer uma aposta para receber aquele volume de dinheiro. Porque se ele apostar 10 mil para receber 12, ele vai se desinteressar, claro. Entendeu? Então... E aí vai o jogo. Aí vai, esse é o jogo. Foi nisso que eu comecei. E quando eu fiz no Jockey Club de São Paulo, que te falei, essa é uma modalidade muito própria e praticamente exclusiva de hipódromos menores. O Jockey Club de São Paulo, pelo volume que tinha, não necessitava fazer esse tipo de modalidade de apostas. Quando eu fiz o Jockey Club de São Paulo, foi um sucesso assim estrondoso, porque juntou tudo, juntou o volume de apostas do Jockey Club de São Paulo, a novidade, a corrida para a qual foi designado esse remate, foi uma corrida muito especial, foi o Derby Paulista de 1981, que foi um páreo que chamou demais atenção de todo o Brasil. E por aquele sucesso, eu recebi, veja como é que são as coisas, eu recebi um convite do presidente do Jockey Club de São Paulo. Isso com 18 anos ainda. 18. Que eu tinha feito a homenagem lá em Vacaria, que seria o presidente. Então, juntou. E ele me convidou, ele fazia o maior leilão de potros à época, e ele falou para mim, olha, a sua desenvoltura para fazer o leilão de apostas, você precisava fazer leilão de cavalo. Eu estava estudando engenharia, do que imaginava. Estava no Mackenzie e era formado em publicidade já. Aí eu falei, é uma honra, vou ver como é que faz para ser leiloeiro. Né? Se você conseguir ser leiloeiro, você vai fazer o meu leilão, que era o leilão mais importante que tinha. Eu corri atrás, consegui me credenciar. Claro, eu tive que comunicar a ele, sou credenciado. Quando eu falei que eu estava credenciado, eu senti que ele falou assim, puxa. E agora? Tem que dar um leilão para esse moleque. Eu já senti. E falei para ele, doutor Hernani Azevedo Silva, eu falei para ele, olha, eu fico muito agradecido, eu só virei leiloeiro pelo seu incentivo, mas eu estou entendendo e entendo perfeitamente que eu não deva fazer o seu leilão, que é o mais importante. Eu vou começar num outro leilão. Mas eu sou muito grato, né? E assim foi. Porque foi aquele start, aquele gatilho para... Aí eu fiz outros leilões menores naquele primeiro ano e no ano seguinte eu já fiz o leilão dele e até o final do Ara São Luís
eu fiz todos os leilões. E hoje um dos meus maiores amigos é o neto do Dr. Hernani, que é o Dr. Naninho, que você deve conhecer, veterinário, milita aí no Quarto de Milha, no Puro Sangue Inglês, Hernani Azevedo Silva Neto, que é o Dr. Naninho, muito conhecido, não é? E toda essa história, então, acabou tendo essa continuidade, que eu tenho muito prazer e muita honra de ser amigo particular dele até hoje. Que bacana, que história fantástica. Bom, aí começou essa história esse primeiro leilão. De leilão, mas aí eu comecei no jockey, né? Com cavalo, você iniciou no cavalo. Comecei no cavalo, 1º de fevereiro de 1983, eu acabei fazendo o meu primeiro leilão. Portanto, 40 anos. 40 feito agora, semana passada, né? 40 anos. E um dia eu estou lá fazendo já o meu 20º leilão, 30º leilão no jockey. Paulo Pimentel e Sérgio Pisa, que respondiam pelo programa Leilões, foram me ver trabalhar e me chamaram para uma reunião que queriam que eu fizesse leilões de outras raças, mas queriam uma exclusividade. Eu falei, olha, não posso dar exclusividade, porque eu comecei aqui no jockey. Eles falaram, olha, nosso mercado não é esse, de cavalo de corrida, então exclusividade para o resto e você está liberado para fazer os leilões aqui do jockey sem nenhum problema. E aí eu comecei a fazer os leilões, embora o Quarto de Milha eu tenha feito primeiro Potro do Futuro como narrador de corrida, que foi em 1978, e todos os remates de apostas do Quarto de Milha, nos vários jockeys clubes que o Quarto de Milha correu, primeiramente Jaú, depois Avaré, Ribeirão Preto, até chegar ao Jockey Clube de Sorocaba, né? Eu ainda não tinha feito leilões de Quarto de Milha. Também o Quarto de Milha estava no começo. E aí a programa já me passou logo um leilão de Quarto de Milha em Bauru. Aí o Manga Larga era muito forte na época, também na carteira da programa Leilões. Gado de leite, eles eram muito fortes também. E eu comecei a fazer os leilões dessas raças. Quando me propuseram o trabalho e a exclusividade, embora aquilo ali para mim tenha sido assim maravilhoso, né? Eu falei assim, exclusividade tem que ter hora de começar, mas tem que ter hora de acabar. Né? Tanto por mim quanto por eles. E eu expliquei, o Dr. Sérgio Pisa, eu falei, olha, exclusividade para mim é uma honra vocês me quererem, porque a exclusividade era de duas mãos, né? Não só eu para trabalhar todos os leilões para eles, como eles me darem todos os leilões. E tinha leilões, como eu te falei, de raças que eu não tinha nenhum contato, não é? Fui tendo contato com esse trabalho. Falei, vamos estipular um tempo. E esse tempo que nós estipulamos foi 2 anos. 2 anos. Nesse período, a Remate, que trabalhava já com muito o gado Nelore e muito com o cavalo árabe em especial, e à época, começo da década de 80, o cavalo árabe dominava os grandes leilões, os cenários mais importantes, né? Casas de espetáculos, hotéis de luxo. O cavalo árabe estava realmente despontando demais. A Remate começou a me convidar para fazer esses leilões e eu não podia, porque eu tinha exclusividade. Aguardamos o término da exclusividade, passei a trabalhar também com a Remate. E aí a carreira decolou, porque não só pela qualidade dos leilões, mas como pela quantidade. Porque eu comecei a fazer o Puro Sangue Inglês, o Quarto de Milha, o Manga Larga Marchador, Cavalo Lusitano, aí o Árabe, o Nelore, o Gado de Leite e todas as raças de equinos e bovinos. Eu só não fiz os que você está fazendo aí, os Longhorn. Como é que é? Longhorn, boi de rodeio. Esses aí você chegou na minha frente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vou fazer um curso aqui agora de leiloeiro, né? Embora eu seja credenciado desde 94, olha aí. Quando eu comecei a narrar os primeiros rodeios por brincadeira na minha região do Vale do Paraíba, meu pai já falou, ó, de cara, falou, você tem que credenciar como leiloeiro. A nossa referência ali era o Djalma Barbosa de Lima, que fazia... Meu pai criava holandês, né? Fazia muito lá em Guaratinguetá. Toda aquela região ali do Vale do Paraíba. E aí o meu pai pegou no meu pé, você tem que credenciar. Então eu credenciei com 19 anos. Como eu. Só que aí... Tivemos que emancipar, né? Exatamente. Tivemos que emancipar.
E aí, tem que ser 21, só para explicar. Leiloeiro tem que ter mais de 21. Tem que ter mais de 21. Eu já era emancipado. Você já era emancipado, acho que por viagem, alguma coisa, mas enfim. E aí eu fiz alguns leilões e tal, depois eu parti pros rodeios pela paixão e tô voltando agora. Isso. Mas eu quero fazer um curso aqui agora, mas vamos ensinar para quem tá em casa. De jeito nenhum, você voltou pros leilões e com muita experiência aí do rodeio, tá indo muito bem. Mas como que você pega uma situação que você conhecia do cavalo de corrida, você conhecia do quarto de milha também na linhagem de corrida, como é que você faz para ter esse aprendizado todo em tanta diversidade de raças que tem diferenças muito grandes? Às vezes as pessoas que nos acompanham aqui, que não conhecem tudo isso, manga larga é uma raça que não tem nada de competição nem parecida com o quarto de milha, que não tem nada com o árabe, quer dizer, algumas coisas, lógico, que se assemelham, mas são raças totalmente distintas. Como é que você faz para estudar tudo isso e conhecer isso tudo? Na verdade, estudar isso... Eu tô 40 anos completando. Sinceramente, Rafa, eu estudo mais hoje do que há 40 anos atrás. Tá? Eu tenho compromisso agora, final de semana, de gado Nelore, um leilão muito bacana, lá no Hotel Porto Belo, no Rio de Janeiro, em Mugaratiba. E eu estou estudando desde domingo esse leilão, né? Então, domingo à tarde eu passei estudando, segunda-feira o dia inteiro, hoje pela manhã, porque eu não me permito, nesse momento, nessa fase da minha carreira, eu não me permito não saber o que está acontecendo. Então, a minha vida virou realmente nesse quesito um pouco conturbada, porque eu tenho que saber o que está... Então, ontem à noite tinha corridas no Jockey. Do Rio de Janeiro. Então, eu estava estudando o Nelore e assistindo as corridas do Rio de Janeiro. Acabaram as corridas do Rio de Janeiro, entre as corridas da Austrália, que é de madrugada, lá é meio-dia, aqui é meia-noite. Né? Então, a gente tem que saber um páreo mais importante que tenha corrido, tem que saber o que está acontecendo. Quarto de milha, idem, fazendo aí provas por todo o Brasil. Então, nós não podemos deixar de pelo menos saber o que mais importante aconteceu para essas raças. Estou vindo da Espanhol Mineira, do Nelore, que é um julgamento de pista super importante nesse começo de ano. Acompanhamos ali o julgamento. Então, fundamentalmente, para poder conhecer todas as raças, você tem que acompanhar os eventos, pelo menos os eventos mais importantes de cada raça. E lá no meu começo de carreira, eu me abastecia muito das informações dos experts, fosse um criador, fosse um veterinário. Me ajudou muito o Zé Eduardo Prata Carvalho, o Ado, que era o proprietário da Remate Leilões, filho do seu Rubico Carvalho, da famosa marca do Brumado, Nelore do Brumado. E ele me ajudou muito, porque, como eu te falei, na primeira fase eu era exclusivo da programa, não fazia tanto Nelore, e quando eu fui para a Remate, dominava a agenda o Nelore. Então ele me ajudava muito. E eu sempre falei para ele o seguinte: quando você for me dar uma dica, antes de dizer o que eu devo falar de um animal, por favor me diga o que eu não devo falar. Porque colocar qualidades onde existe a qualidade, enaltecer a qualidade, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, faz parte do nosso trabalho. Quer dizer, o regular tem que virar bom, o bom tem que virar ótimo, o ótimo tem que virar excepcional. Eu acho que a gente não deve nunca pular etapas, exagerar, né? Mas é muito ruim se eu ressaltar por desconhecimento alguma característica que não seja tão boa. Certo. Então, esse aqui, olha, a marrafa é mais larga, então não vai falar de caracterização dessa vaca. Ela tem outras qualidades, ela pode ter uma boa estrutura, um bom arqueamento, mas caracterização, o que ela peca? Ela peca na caracterização. Então, no meu discurso, você não vai me ouvir falar de caracterização. Se você não está abastecido desse conhecimento, você é tentado a só repetir os mesmos argumentos para todos os animais. E eu acho que todos os animais, toda a mercadoria, fosse um leiloeiro de obra de arte, fosse um leiloeiro de sucata, não é? Não só o leiloeiro rural,
toda mercadoria tem o seu valor, tem o seu preço. E quando a gente vai fazer o imposto de renda, está lá na nossa atividade profissional, leiloeiros, avaliadores e assemelhados. Então, nós estamos na mesma categoria dos avaliadores. Eu acho que o leiloeiro, fundamentalmente, ele tem que ser um bom avaliador. Então, para ele avaliar o que ele está vendendo, ele tem que ter o máximo de conhecimento sobre aquela peça, se for uma obra de arte, né? Sobre aquele material sucateado ou sobre seja um leilão oficial que vai claro, um imóvel. Tem que saber quanto vale. Eu vou vender um apartamento num leilão oficial, não sei se ele vale 1 milhão ou 2 milhões, é ou não é? Apesar que a gente está dando esse exemplo, a gente sabe que esse tipo de leilão é muito mais frio. Hoje, até mais frio do que era, porque hoje até a maioria é em lances via computador, via computador, e é de profissional também, para profissional. E o nosso negócio entra muito mais a emoção. Mas se nessa subjetividade da emoção na venda de um cavalo ou de um reprodutor bovino, se nós exagerarmos, né, ou aviltarmos, né, seja por um lado ou por outro, você não estará fazendo um bom trabalho. Então precisa saber avaliar e ter muita segurança da mercadoria que você tem na mão e do público para qual você está oferecendo. Para quem não sabe, tem muita gente nova nos leilões aí, que acompanha, aliás, os leilões, e que acha que somos simplesmente como meros locutores, que estão ali para apresentar e acabou. Você foi locutor de rodeio, locutor de rodeio. Às vezes, eu fico muito chateado quando chega alguém e fala assim, o senhor é o locutor do leilão? eu quero ser conhecido como leiloeiro, porque eu fui locutor de turf, é outra coisa. Não atua mais no turf? Muito assim, na base da brincadeira, entendeu? Como eu te disse, eu narrei o primeiro Grande Prêmio Potro do Futuro em 1978. Então eu não vou me furtar o prazer de narrar o Grande Prêmio Potro do Futuro de 2022, como eu fiz agora, que foi o 45º, entendeu? Então, assim, coisas muito esporádicas, convites, às vezes até por homenagem a mim, ao meu pai, mas não mais como uma atividade de responsabilidade. Não tem tempo para isso. O leiloeiro rural, tem muita gente que não sabe da seriedade e a necessidade de um leiloeiro rural, de um leiloeiro na atuação de um verdadeiro leilão. A lei, né, que regulamenta os leilões deixa muito claro que a pessoa que preside o leilão, é esse o termo que se usa juridicamente, tem que ser um leiloeiro credenciado, até para dirimir dúvidas, para arbitrar determinados conflitos durante o leilão, que podem acontecer, ou até mesmo conflitos que podem ser levados à esfera judicial. Então, quando algum conflito, e a gente espera que isso não aconteça, mas pode acontecer, são milhares e milhares e milhares de transações em todo o Brasil. Então imagina, algum conflito, até por falta de pagamento, por não atendimento mesmo do interesse do comprador em determinado animal. Então você tem conflito que pode ser provocado por um lado ou por outro. Então quando esse conflito chega à esfera judicial, via de regra, o leiloeiro é o primeiro a ser ouvido pelo juiz. E via de regra, a gente fica bem satisfeito que aconteça assim, porque é a segurança jurídica do negócio, não é? A gente fala tanto em segurança jurídica nos dias de hoje, não é? Então, via de regra, o juiz ouve o leiloeiro, ouve os argumentos do leiloeiro sobre aquele episódio, e eu, particularmente, até hoje, nesses 40 anos de carreira, em todas as vezes que tive a oportunidade de elucidar algum fato de algum leilão à frente de um juiz, o despacho, a sentença desse juiz foi sempre baseada no relato do leiloeiro. Ou seja, o leiloeiro, a credibilidade da palavra do leiloeiro não é interferir, não é esse o termo, mas norteia, em muitos casos, a opinião do juiz. E a responsabilidade é tão grande, haja visto o tamanho da documentação que precisamos apresentar para se credenciar. O credenciamento, a pessoa tem que comprovar
toda a retidão aí de conduta, né, até aquele momento. Antecedentes criminais, exatamente. Etc. E a própria carta, que normalmente é produzida por um sindicato rural, no pedido que é feito à Federação da Agricultura, o sindicato atesta que a gente tem aquele conhecimento sobre a matéria, não é? E eu vou contar rapidinho por que aconteceu a profissão de leiloeiro rural. Rapidinho não, pode contar até de noite aqui pra gente, não tem problema. Não, porque o leiloeiro rural, a lei do leiloeiro rural, ela é de 1961 e ela começou a tramitar no Congresso desde 1958, 1959. E a lei do leiloeiro é de 1932. Leiloeiro então, judicial, oficial. Leiloeiro. Era o leiloeiro oficial, tá? Então são 30 anos atrás do leiloeiro rural, já existia uma lei no Brasil que criava a profissão de leiloeiro chamado oficial. Uhum. Quando aconteciam as exposições agropecuárias, os criadores levavam, isso lá na década de 50 do século passado, levavam os seus animais, né, expostos, era a forma de apresentar a sua produção e via de regra, fazia a comercialização desses animais ali no curral, à beira de uma cerca, para aqueles outros criadores interessados em comprar uma vaca, em comprar um reprodutor e tal. E essa venda era feita de forma até razoavelmente informal por algum conhecedor do gado, fosse um técnico, zootecnista, fosse um veterinário, fosse o próprio criador. Então, Sim. olha, isso aqui é a minha vaca principal. Aí um gritava lá, eu pago 20 mil nela. O outro gritava, sei lá que moeda que era da época. O outro falava, eu dou 30. Aí o outro dá 40. E ele leiloava ali. Até em petit comité, digamos assim. Uhum. E quem pagava mais, levava. Os leiloeiros da época começaram a entender que eles, e só eles, é que podiam realizar esse tipo de comercialização. Logicamente, viram uma forma de receber suas comissões, legítimas comissões e tal. Mas houve um movimento dos pecuaristas à época de falar assim, eu não posso deixar que uma pessoa que não sabe o que é a minha vaca, ou não sabe o que é o meu touro, venha aqui falar em meu nome. Porque esse leiloeiro, embora credenciado, registrado na junta comercial e tendo uma lei que diz que é privativo dele o exercício do leilão, ele não tem o conhecimento técnico, ele vai me prejudicar a venda. Uhum. Então, houve uma mobilização no Congresso Nacional à época. É muito interessante que você vê a tramitação, eu fui atrás de tudo isso, fui atrás do Diário Oficial da época e tal, e a justificativa para o leiloeiro rural surgir era que justamente precisava de uma pessoa conhecedora do assunto, conhecedora da matéria, que só essa pessoa poderia fomentar a melhoria da criação. Olha que responsabilidade. Tá? E a lei foi promulgada, a Lei 4.021 de 1961, entrou em prática em 1962, exatamente o ano que eu estava nascendo, né? E você veja como ela é razoavelmente jovem, a lei. E aí acabou aquela premissa de que a necessidade de um outro profissional fazer o leilão por força da lei, porque nós tínhamos uma lei que indicava um outro tipo de pessoa para um outro tipo de leilão. Então, deu-nos a possibilidade de fazer leilão de animais, leilão de máquinas e implementos agrícolas, leilão de safras e leilão de propriedades rurais. Porque era um profissional ligado, àquela época já, ao agronegócio, que teria argumentos muito mais poderosos para valorizar aquela mercadoria. Eu estou falando tudo isso porque nos vários encontros, você nos deu a honra de participar desse pela primeira vez, do Encontro Nacional dos Leiloeiros Rurais, fizemos o 20º. Foi maravilhoso, por sinal. Foi muito gostoso, muito, né? Bom.
e muito agradável. Por causa da pandemia, os outros encontros foram virtuais e, de novo, pudemos aí confraternizar e assistir palestras ótimas. Mas eu sou um dos fundadores do Sindicato Nacional, participei de todos os encontros até agora. E, voltando lá no comecinho da nossa conversa, veja o quanto é importante o leiloeiro rural conhecer a mercadoria que ele está vendendo. Quer dizer, ele veio de o surgimento dele já veio por essa necessidade de ser um conhecedor, um técnico, e não apenas um locutor. Aquela história que a gente falou. Não se exigia, à época, e os nossos pioneiros não tinham essa característica mesmo, não se exigia um grande mise-en-scène, uma voz mais sonora, ou algum espetáculo formado em torno do leilão. Claro que não. Exigia-se, sim, isso primordialmente, o conhecimento sobre o animal. A evolução das coisas nos trouxe aí a televisão, não é? Nos trouxe aos grandes espetáculos, às grandes movimentações, e uma retaguarda muito grande foi dada para os leilões. Agora, na verdade, não é que existia, né? Talvez algumas situações sejam diferentes, mas na verdade, até hoje, para ser credenciado, você tem que ter uma carta de conhecimento, né? Que é do Sindicato Rural, etc. É a própria origem, quer dizer, você não pode querer mudar a própria razão de ser. Exato. Quer dizer, sei lá, um dentista, ele é dentista porque ele vai cuidar dos dentes. De repente vai entrar um sujeito lá que vai cuidar do nariz, que está acontecendo, né? Tem dentista fazendo rinoplastia. Mas a razão de ser do dentista, percebe-se, era para cuidar de dente, né? Agora, como é que você vê essa evolução toda que você acompanhou isso desde o princípio, né? Os primeiros canais de transmissão de leilões, né? Como aqui o Canal Rural, que vem à frente, um dos pioneiros, né? Mas, enfim, esses canais todos que abriram a frente dos grandes leilões, e hoje com essa evolução da internet aí. Eu tive muita sorte que eu vi tudo, né? Estava no lugar certo. Comecei na década de 80, foi quando houve o boom dos leilões. Depois, lá pelo ano 2000, o boom das transmissões de TV. Aí o boom do Nelore de Elite, no começo dos anos 2000. E esse crescimento todo eu tive a oportunidade de ver. Mas um casinho aqui curioso, eu fui chamado, os leilões, especialmente de gado de corte, gado comercial, tal, aconteciam em recintos no interior e reunia 1.000 cabeças, 1.500. Quando você tinha um leilão de 2.000 cabeças, era um leilão enorme, né? E eu fui chamado por uma turma que era até do frigorífico Anglo, lá em São José do Rio Preto, que eles queriam fazer um leilão de 5.000 cabeças à época e não tinha recinto. O recinto máximo era 2.000 e poucas cabeças. Que sugestão eu dava, se era bom fazer esse leilão em várias etapas e tal. Estou falando coisa antiga, tá? Aí eu falei assim, olha, o gado de vocês eu conheço, é um gado muito equilibrado, muito homogêneo e tal. Uma solução os lotes normalmente tinham 30 cabeças. A gente faz uma filmagem de 30 cabeças de um lote e traz só 10. Aí a gente apresenta aqui no recinto 10 e mostra no VT 30. Como eu sei que eles são muito homogêneos, tal, não vai ter grandes quebras, né? Então o público vê 10 e a gente mostra no VT 30. Aí, se você tem um lugar para 2.000, dá para vender 6.000, 3 vezes mais. Os ingleses lá me puseram para correr. Tipo assim, amigo, você viaja 500 quilômetros quase para vir, dá a ideia de vender pelo vídeo, por uma filmagem. Você está falando de que ano isso aí? 80, alguma coisa? 90 e pouquinho. 90 e pouquinho. Era aquelas câmeras grandonas para filmar. Sim. E telão, né? Telão já existia, né? Câmera. Eu tinha um pouco de experiência de câmera porque nessa trajetória toda eu tive 2 anos programa de televisão. Foi um programa de turf, então a gente entendia mais ou menos
sabia até da dificuldade, mas como funcionava, né? Uma transmissão. Básico da transmissão. Transmissão, ainda BHS, Betamax, aquelas coisas todas. Então eu falei, mas se eu filmo uma entrevista no meu programinha de televisão, por que eu não posso filmar um gado, né? Pensei nisso. Curral. E eles acharam aquilo um absurdo dos absurdos. Tá bom, tchau, até logo, toma um café. Essa é a solução. Deu um pouquinho de tempo depois, não se passaram tantos anos assim, apareceu o Canal do Boi, né? E depois o Canal Rural, com essa penetração maravilhosa, porque o Canal Rural ele trouxe o leilão, porque o Canal do Boi era mais pela parabólica, atendia mais o fazendeiro, e o Canal Rural trouxe o leilão para o centro urbano. Eu, particularmente, meus colegas da época, viramos celebridades. Foi. Porque o Canal Rural era canal 35, na NET, aqui em São Paulo. Então, o Sport TV, que estava começando, era 39, a Globo News era 40. Então, a pessoa, para sair da Globo, que era canal 19, ia tocando, para chegar no 39, no Sport TV, para chegar no 40, Globo News. Chegava no 35, viam umas vacas lá, um cavalo, não é? E o leiloeiro aparecia mais do que aparece hoje. Hoje a gente fica meio escondidinho ali, e tá certo, né? Estamos dando mais valorização para mercadoria. E, de repente, eu chegava em aeroporto, estava sendo reconhecido, o restaurante estava sendo reconhecido. Então, o Canal Rural, ele trouxe essa imagem do leilão para um público diferente, muito diferente, era uma novidade, né? E quando o assunto não era tão interessante nas outras TVs, certamente nós tínhamos um público ali para acompanhar algo diferente, que era um leilão, e o animal, ele cativa, né? Cativa. Então, a gente fica sabendo, quando eu era abordado, quantas e quantas pessoas têm paixão por um cavalo, por uma vaca, e não tem oportunidade. Nem todos podem virar criadores. Mas aquela pessoa que nasceu na roça, né, tem aquela lembrança da infância, que montava um cavalo a pelo, ou o pai tinha uma vaquinha ali para tirar o leite, e de repente ele vai estudar na cidade, vira um advogado, vira um médico, e quando ele via um leilão daquele, ele ficava... Batia nostalgia. Aquela nostalgia, ficava assistindo o leilão, como se a gente estivesse fazendo um programa realmente para atingir grandes massas de público. E de repente vem o formato de internet aí que vai abrindo ainda mais o alcance, né? Sabe quantos leilões tem hoje por ano no Brasil? Você tem uma ideia disso? Rapaz, é difícil essa pergunta, quando me foi feita há uns 20 anos atrás, já foi difícil calcular. Agora quase impossível. Hoje não dá nem para saber, né? Tem muito leilão, né? E a responsabilidade desses leiloeiros serem credenciados, né? Sempre. Como você mencionou agora há pouco, a gente falando sobre questões jurídicas que nós respondemos aí. Claro. Muitos leilões hoje trabalham na informalidade. A gente... aquilo que eu te falei, né? Muitos casos, eles se encerram. Hoje mesmo, um pouquinho antes de chegar aqui, houve um acordo num caso em que eu era testemunha. Então, muitos casos se encerram quando o leiloeiro é chamado. Então, muitas vezes, o juiz, ele não pode conhecer todos os assuntos. Não pode, não é? Nem tem como, né? Não tem. Então, muitas vezes, chega, sei lá, vendi uma vaca e a vaca não deu embrião, tá? O juiz não sabe como é que ela foi apregoada. Porque se eu apregoei aquela vaca como doadora de embrião, ela tem que dar um embrião. Então, aí é um caso em que o comprador tem razão na demanda, não é? Às vezes, você vende um animal e há a falta de pagamento. E o comprador diz que não foi ele quem comprou. Ora, mas como não foi ele? O leiloeiro diz que foi ele. Estava lá, acompanhou. Então, vale mais a palavra do leiloeiro, muitas vezes, do que um contrato assinado. Porque as vendas podem acontecer por telefone, pode acontecer de forma remota. Então, quando a empresa
dar um crédito para alguém que já é conhecido também. Então, são vários casos em que, na hora que o leiloeiro chega e esclarece, é por isso que eu falei, o juiz leva muito em consideração o que a gente fala, porque na hora que o leiloeiro chega e esclarece o caso para o juiz, e o juiz percebe que você não está querendo favorecer um lado ou outro, simplesmente está narrando o fato, o juiz tem os elementos para julgar. Porque ele já ouviu o argumento de um, ouviu o argumento de outro. Né? E qualquer demanda de dois, cada um dos dois tem a sua razão. Ou imagina que tenha a razão. Se você vai para um leilão, eu não digo nem para quem faz o leilão sem ser o leiloeiro credenciado, organiza. Eu digo para quem participa de um leilão desse. Que está comprando ou vendendo. Que segurança que você vai ter? Exato. Né? A não ser que você seja roleiro também. Porque às vezes tem roleiro. Não, eu sou um vendedor roleiro. Então eu não posso trabalhar também com leiloeiro oficial, rural, porque esse leiloeiro vai pegar no meu pé em alguma coisa, não vai deixar eu fazer tal coisa. Então, o vendedor é roleiro. Aí o comprador que participa de um leilão desse também pode ser roleiro. Tipo, eu vou comprar, sei lá, vou comprar um cavalo, se o cavalo for bom eu pago, se não for bom eu não pago. Então, os roleiros, eles vão ficando juntos, roleiro com roleiro. Agora, quem trabalha sério, por isso é importante, ver qual é a empresa que está organizando o leilão. Então, falei de duas aqui hoje que tem anos e anos de tradição, né? Programa, Remate, são empresas, hoje elas, o proprietário delas é o Paulo Horto, não, a composição societária é diferente do original, mas que traz um nome de 50 anos, né? Tem responsabilidade. Os leiloeiros que trabalham para essas empresas são leiloeiros filiados ao Sindicato Nacional. Ninguém é obrigado a se filiar a nenhum sindicato. E eu sempre deixei isso muito claro nas diretorias e quando fui presidente. Agora, todo leiloeiro tem que ser credenciado por uma federação de agricultura. E é claro que o nosso sindicato só aceita leiloeiro federado. Porém, quando você trabalha com um leiloeiro que é federado e é sindicalizado, você sabe que esse leiloeiro tem um código de ética a seguir além da própria necessidade de boa conduta da profissão. Então o leiloeiro federado, ele é obrigado a ser correto. Ele é obrigado a ser correto. Agora, o leiloeiro sindicalizado, ele é obrigado a ser correto, e nós, nesses encontros, nas conversas que a gente tem, qualquer desvio, nós punimos internamente. Exato. Tá certo? Que é para poder a profissão ter essa valorização e que é uma profissão maravilhosa que nos dá tantas e tantas alegrias. Muito bom. Eu tô curtindo muito. Inclusive, nisso que você tá falando, às vezes que já nos falamos por telefone diversas vezes, Nilson, eu tô com um caso aqui assim, vai por esse caminho. É uma união muito bacana entre os leiloeiros, que eu pude comprovar agora no encontro desse ano 2023, porque isso é importante, todo mundo está falando a mesma língua no mesmo propósito, né? Os leiloeiros sindicalizados, na sua grande maioria, eles abraçaram a profissão de leiloeiro rural e são leiloeiros rurais. Né? Porque às vezes a pessoa até quando vai pedir um credenciamento, fala assim, vai ter um leilãozinho lá na minha cidade, eu vou fazer aquele leilão, mas eu vou continuar sendo, sei lá, qualquer outra coisa, não vou falar de nenhuma profissão aqui. E à medida que vai passando, a profissão é tão gratificante por contagiante, tudo. Né? Por tudo. Porque a gente conhece gente nova, a gente anda no meio das fazendas, a gente vê o sol com mais facilidade do que vê na cidade, né? E, enfim, a gente se sente importante, porque, claro, tá conduzindo um evento tem uma importância para pessoas muito importantes. Então, normalmente, depois de um tempo, se num primeiro período o leiloeiro pensou em ter um credenciamento para eventualmente ser leiloeiro, ele começa a querer ser leiloeiro. Como eu, era publicitário, fiz engenharia até o 4º ano, trabalhei em rádio, TV, e falei assim, não, meu negócio, eu sou leiloeiro. Sou leiloeiro e estou muito satisfeito, cumprindo aí 40 anos de profissão.
Então, quando você vai ser leiloeiro, você trabalha com muito mais afinco para a sua profissão estar firme, né, valorizada. Então, não tem lugar para ações não muito corretas. Agora, Nilson, situações nesses 40 anos, assim, inusitadas, deve ter passado por muita história bacana dentro do leilão. Sim. Né? A questão da voz. Como a gente já tá falando várias vezes, eu venho do rodeio e tal, que você tem aquele pico de você fala e descansa pra música tocar, né? O rodeio é um ambiente festivo, onde você tem ali aquela questão. E agora que eu tô mais fazendo os dois, né? Mas assim, mais afinco nos leilões, eu vejo que é um desgaste muito maior. Né? Como é que você controla isso aí? Eu já tive uma cirurgia de corda vocal, o Dr. Ivan Fairbanks Barbosa, é um anjo da guarda que eu encontrei na minha trajetória. E antes dele ser o meu médico, um apaixonado por cavalo de corrida. Então, cavalo é uma coisa que une as pessoas. E eu tive a chance de fazer alguma coisa por ele antes dele fazer uma coisa muito maior por mim, que era trocar ideias sobre os cavalos que ele comprava, sobre a criação que ele tinha e tem. E na hora que apertou a coisa, foi ele quem fez essa cirurgia muito bem sucedida, graças a Deus, mas o próprio uso errado da voz acabou criando esse calo, né? Que acontece comumente, é normal acontecer. E nós contrariamos tudo que qualquer fonoaudiólogo estuda. Exato. Eu fui estudado por alguns fonoaudiólogos, não é? Eu tive uma moça que ela me acompanhou por algum tempo na minha trajetória profissional, porque eu narrava a corrida do jockey, depois eu saía de um leilão, ou vice-versa, ia para o leilão, e ela falava assim, não é possível, porque eu pegava a poeira, o ar-condicionado do ambiente, não fazia aquecimento focal, e quando ela fez esse trabalho comigo, eu ainda não tinha tido calo. Então ela falava assim, não é possível que você não tenha tido problema de voz. Não sei se ela me secou, ou se ela já prenunciou, mas graças a Deus a voz voltou normalmente. E hoje, com um pouco mais de disciplina, né, Rafa? A gente tenta falar um pouco mais baixo. Só que é o importante, né? O amplificador, o microfone, ele é que tem que estar alto, né? E a gente evitar gritar. Então eu te digo que quando eu vou jogar meu futebolzinho lá com os veteranos, eu saio mais rouco hoje com 1 hora de futebol do que com 10 horas de leilão. Porque lá não tem o microfone, eu tenho que gritar, pedir a bola, e se eu não gritar alto... Tem que xingar? Não, xingar não. Eu tenho que gritar alto, porque senão eles não me veem e não passam a bola. Xingar, quem xinga são eles. Mas qual foi o período máximo que você ficou no microfone? 10 horas. 10 horas? 10 horas. 10 horas seguidas e num tempo em que não tínhamos comentaristas. Porque hoje nós estamos munidos de assessores. Né? De vez em quando dá para descansar. Aliás, o Duda Biagi foi num leilão da BQM, que aconteceu isso a primeira vez, aconteceu outras vezes, mas num leilão da BQM eu fiquei 9 horas fazendo leilão sozinho, e eram leilões grandiosos, os leilões da BQM. O pessoal do quarto de milha, chegamos a ter 500 animais em 3 dias de leilão. Eu vim aqui te assistir. Isso aí. Você vinha pequenininho, né? E eu já estava trabalhando, mas eu era novinho também. Mas o leilão da BQM, depois de 9 horas de leilão, o Duda Biagi, querido Duda, a esposa dele criava quarto de milha, a Solange, ele pega o microfone e fala assim, olha, eu queria só saber uma coisa. Quando é que ele fez xixi? Esse é o problema. Não estava preocupado com a voz, eu ter falado 9 horas, é que eu fiquei 9 horas em pé, sem parar de falar e, logicamente, sem ir ao banheiro. Mas aí deve entrar a parte toda fisiológica, que você trava tudo, né? Não, mas foi muita história. Nilson, e tomando muita água, né? Isso é muito importante. Não pode parar. A água... E foi o complemento do comentário dele foi esse, né? Que eu vi ele tomar litros de água e não saiu daqui para ir ao banheiro. Não, mas são os desafios,
né, da gente na profissão. Ô Nilson, a gente vê hoje a questão de certos leilões e situações que a gente vê acontecer, lotes que são comprados e depois voltam por questões veterinárias, né? Quando as pessoas falam, poxa, mas aí o vendedor tinha um laudo de veterinário, só que o meu veterinário fez outro. Como é que é a posição do leiloeiro em relação a essas questões? Essa é uma das questões que às vezes a gente entra de frente para um juiz também para tentar dirimir a dúvida. Então, toda vez que a gente consegue evitar um conflito judicial e dirime essa dúvida entre as partes e ali no âmbito do leilão, é muito bom. Eu acho que tem que ter bom senso, né? Claro. Antes de mais nada, é bom senso. Então, é claro, um leilão presencial, como era a maioria dos leilões antigamente. Os leilões não eram televisados, os leilões tinham o público ali. Então, o comprador tinha e tem todo o direito de revisar o animal, de pedir para um veterinário analisar aquilo, e praticamente cessava ali a responsabilidade do vendedor. Hoje você tem um leilão virtual. É muito difícil, né, de você revisar todos os animais em várias fazendas que às vezes estão vendendo num único leilão. Então tem que ter um bom senso, na medida que se percebeu um problema desclassificante do animal, eu sou favorável sempre, num primeiro momento, a se desfazer o negócio. Aquilo que eu falei da tal vaca para dar embrião. Tem que valer para qual propósito você está vendendo aquele animal. Então você vai vender um potro para correr. Ora, o sujeito compra o potro, manda tirar uma radiografia e o potro tem uma fratura de joelho. Ele pode correr? A fratura pode se consolidar? Ele pode ser operado? Ele pode se consolidar sem ser operado? Ele pode ser o maior craque da geração. Uhum. Mas você está comprando um potro e você quer um carro 0 km, você não quer um carro batido. Claro. Tá? Aí você vai comprar um animal de 12 anos que correu tambor, ou que saltou no hipismo, ou que correu numa corrida de cavalos. Você não pode exigir que aquele animal de 12 anos esteja... É como nós, né? Exatamente. Eu vou jogar meu futebolzinho lá, volto todo leg-leg. Na semana seguinte a gente vai jogar de novo. Talvez na terceira semana eu preciso tomar um anti-inflamatório. Então você está vendendo um animal que você já tem que entender que ele não pode estar 0 km. Então se você tem alguma dúvida, olha, esse bicho aqui, deixa eu ver antes. Né? Uhum. Então depende muito para o que você está apregoando, para quem que você está apregoando, e você tem que dirimir isso antes de virar uma pendência judicial. De praxe hoje está acontecendo no mercado, alguns veterinários vêm fazendo todo um checklist junto com a gente, pelo menos isso eu tenho acompanhado, e aí você tem aquele checklist ali e a gente tem que, né, mencionar o que está acontecendo ali. Estão acontecendo questões, só para a gente deixar como exemplo, as situações que o cara... A gente tem um vet check feito por um veterinário da responsabilidade do vendedor e depois o comprador fala, poxa, mas o meu veterinário disse outra coisa. No caso, é lógico que isso não é levado ao pé da letra, porque tem o bom senso, que foi a primeira coisa que você falou. Mas no caso, se for usar como exemplo a lei do leilão, o comprador tem toda a responsabilidade ali para frente, não é isso? Sim, bateu o martelo, o comprador tem a responsabilidade, não há dúvida. Mas é que eu te falo, se você está vendendo um potro inédito, você tem que, especialmente... Por isso que tem que ser mencionado essas questões. Especialmente em caso de vício redibitório. Por exemplo, o animal traga ar. Você não consegue perceber que ele traga ar. Então essa é uma informação que o vendedor tem que passar para o leiloeiro, para o leiloeiro passar. Aí o animal tem uma fratura, que eu dei um exemplo. Não é? Se você não tem disponibilizada radiografias e a praxe te dá a oportunidade de fazer essa radiografia depois do leilão e você detectou uma fratura, é passível de devolução. Agora, existem leilões, e isso é só você colocar no regulamento também, e existe, e nos Estados Unidos é assim, que diz o seguinte, olha, todos os animais estão radiografados. As radiografias estão à disposição.
Porque existem certos achados radiológicos que para um é desclassificante, para outro é de são menos importância, tá? Então existem as radiografias dos animais, essas radiografias estão à disposição dos interessados, compradores, e não serão aceitas reclamações posteriores. Porque o sujeito teve a chance de ver a radiografia. Agora, ele viu uma radiografia que foi disponibilizada pelo vendedor, não é? E ele depois pediu para fazer uma outra radiografia, encontrou diferenças nas radiografias, é claro que ele também tem direito de devolver o animal. Então, o bom senso impera quando são pessoas de boa fé. De boa fé, eu acho que as coisas se acertam, né? Uma ocasião, até particularmente, um cavalo meu vendido, e era um cavalo de corrida já velhinho, e os probleminha dele de joelho e tal, infiltrado. Aí o comprador, depois do leilão, falou para mim, olha, mandei ver o cavalo tem um problema de joelho. Eu falei, não tem, só que ele está inscrito e vai ganhar. Mas como assim? Eu falei, porque ele vai ganhar, ele não sente, ele tem um probleminha, mas ele não sente, corre infiltradinho. Eu falei, tô vendo que você não está querendo ficar com o cavalo, não tem problema, eu só tô te avisando, o cavalo vai correr e vai ganhar. Eu tenho cavalo de corrida há 40 anos. Eu acho que foi uma das vitórias mais fáceis de algum cavalo meu. É o bom senso. Não que fosse a mais importante, porque não era um grande prêmio, não era nada, mas o cavalo ganhou disparado, e era um cavalo barato, um cavalo já corrido, um cavalo já velho, enfim. Para aquele objetivo que ele estava sendo vendido, pelo valor que ele saiu, não deveria ser devolvido o cavalo. Eu só aceitei a devolução porque, enfim, era um amigo meu, eu sabia que o cavalo ia ganhar, não tinha problema nenhum, quer dizer, o lucro ficou maior ainda para mim, a vitória valia mais do que o preço. Que a venda, tá? Então, agora nos Estados Unidos não, né? Nos Estados Unidos você comprou num leilão. Comprou, vai embora, levam embora o coxo de água. O coxo de água. Isso foi, a gente falou muito disso lá no encontro, né? E é assim mesmo que funciona. Nos Estados Unidos é assim. Tira o coxo d'água de ração. E não é cavalinho de $2.000, não. É cavalo de $100.000, $200.000. Cessa ali a responsabilidade. Agora, como eu te falei, você vai para um leilão de Kinneyland, por exemplo, nos Estados Unidos. Existem vários estantes de veterinários lá à disposição. Você chegou ali a primeira vez, eu quero pegar esse aqui, ou esse aqui, ou aquele outro. E hoje, digitalmente, ficou muito mais fácil. Existe radiografia de todos os animais. Então, você foi com a cara do veterinário, o Paul, por exemplo. Eu vou chamar o Paul. Paul, vem aqui, Paul. Dá uma olhadinha no lote 387, que é um potro que me interessa. O que você acha da radiografia? O Paul fala assim, tá bom, não compra esse porque tem um achado radiológico, e você decide o que fazer, entendeu? Então, e por que tem que ser assim? Porque talvez aquele probleminha que você viu no animal, um outro viu muito mais qualidades do que o probleminha, e você, ao lançar, tirou o outro da parada. Então, o animal deixou de ser vendido para um cidadão que não ia se importar com aquele cistozinho, aquela coisinha ali, aquela bobagemzinha. Então você não pode devolver. A venda em leilão é irrevogável e irretratável. De novo, como nós temos um ambiente que, via de regra, todo mundo se conhece, né? O consumidor estamos falando de cavalo especialmente, mas pode ser gado. Então as pessoas se conhecem, né? A gente tenta arbitrar esse bom senso. Quando não tem jeito, vai para a via judicial. É isso aí. Que delícia. Aqui tem papo pra gente ficar aqui até amanhã, né? Rapaz, eu vim para cá bater o papo com você, eu falei assim, o que será que ele vai me perguntar? Aí, só vou completar com essa. Eu estava na escola e eu narrava corrida de cavalo, como eu te falei, desde os 14 anos. Você sabe que a minha história de microfone começou na escola também, né? Na escola, né? Eu tive que imitar um narrador esportivo numa gincana. Eu imitei locutor de rodeio. É isso aí. É sempre assim, né? Quando a gente vê que se destacou ali, peraí, os amiguinhos gostaram. Os amiguinhos gostaram.
Mas eu acompanhava meu pai desde criança nas corridas do Jockey. Então, outro dia não, nos grupos de turfistas, né, via de regra, eles colocam alguma corrida que aconteceu há 40 anos atrás, 30 anos atrás, e eu me lembro dessas corridas perfeitamente, muito mais do que as corridas talvez esse final de semana, porque eu vivia aquilo, eu estava lá, eu vi, entendeu? Aquilo que eu sempre te falo, você viver a história é muito diferente do que você ler a história. Então talvez uma corrida do sábado agora, eu estava num leilão em Uberaba, eu cheguei em São Paulo, fui assistir a corrida, mas talvez não grave tanto na minha memória quanto uma corrida de 40 anos atrás que eu estava lá e talvez narrando a corrida. Né? Então a gente vai vendo essas coisas mais antigas, essa história toda. Então quando eu era moleque, estudante, eu acompanhava muito, sabia muito. E aí tem sempre tem essas atividades, eu acho que em qualquer matéria, qualquer escola e qualquer época, em que o professor fala assim, a classe vai escolher um tema, o aluno vai escolher um tema e vai vir aqui dar uma aula. Então, a pessoa escolhia, sei lá, vou falar de... Teve uma lá que eu me lembro como se fosse hoje, ela foi falar de Umbanda, que era um termo diferente para nós. Uma outra foi falar, sei lá, de outra coisa. E eu não tinha preparado nada. E na hora que me chamaram, falei assim, vou falar sobre turf, corrida de cavalo. Primeira pergunta que me fizeram, quanto pesava uma ferradura? Eita! Aí eu... sei, eu não sei agora. Não, eu não me dei por vencido, você acha que eu sei? Quanto pesa? Eu falei assim, de ferro ou de alumínio? Aí o amiguinho, tem diferença? Eu falei, claro que tem. Aí eu comecei a discorrer sobre a diferença da ferradura. E naquele negócio de falar sobre a diferença da ferradura, eu já fui dizendo a diferença de terreno que o cavalo corria. Porque o cavalo que corre na grama dificilmente vai correr com ferraduras de ferro. Normalmente a ferradura de ferro é usada quando a corrida é na pista de areia, e o cavalo está correndo na areia e está correndo com ferraduras de ferro porque ele tem um casco mais pobre. Se ele tem um casco melhor, ele corre na grama, corre com a ferradura de alumínio, ou às vezes até desferrado, e aí não acaba. E eu dei a aula, a cada coisa que eu ia falando, que era um assunto que ninguém dominava, ninguém sabia, então eu, sem precisar mentir, de falar que a ferradura pesava 238 gramas ou 127 se for de alumínio, eu consegui criar o interesse naquela plateia, né, que eu tinha, sobre um assunto que ninguém dominava e que eu dominava. Então, voltando e para encerrar, por isso que o leiloeiro ele tem que estudar muito, porque ele tem que ter, num animal que ele vai vender, 10 argumentos. Ele pode usar 1, pode usar 2, mas numa determinada hora lá ele tem que tirar um bilhetinho do bolsinho do colete e falar, opa, peraí, esse aqui tem mais essa coisa, para não deixar a plateia esmorecer e os argumentos acabarem. Que foi a história da ferradura. Da ferradura. É isso aí. Como você vê o futuro da profissão do leiloeiro rural no Brasil? Olha, já foi tentado nesses 40 anos que eu milito nessa área diretamente, porque já acompanhava, já foi tentado de tudo para tirar o leiloeiro, né? Ou para tirar a importância do leiloeiro. Então já teve silent sale, leilão por internet e tal. Mas o charmezinho final, eu acho que o argumento final, o equilíbrio final passa necessariamente pelo leiloeiro. E o que eu falo o equilíbrio final? Que a gente não pensem, os amigos, que nós temos a função de simplesmente vender pelo maior preço. Não. A nossa função primordial é vender pelo preço justo. E vender pelo preço justo, muitas vezes, passa não pelo trabalho de convencimento do comprador, mas o trabalho de retaguarda de convencimento do vendedor. Então, quando você tem essa credibilidade para o vendedor acreditar que você não está aviltando a mercadoria dele, está apenas colocando dentro da realidade, e o comprador também acreditar dentro dos seus argumentos que aquela mercadoria possa valer um pouco mais, você equilibra as funções. E isso
dificilmente é feito por um grupo de WhatsApp ou é feito por um lance online em 100% dos casos. Eventualmente, uma venda pode se tornar definitiva num pré-lance, num lance online, mas no contexto geral, a figura do leiloeiro é imprescindível, fora a necessidade oficial, jurídica da presença do leiloeiro. Então, leilão sem leiloeiro não existe. Não pode nem ser chamado de leilão. Não pode ser chamado de leilão. Isso aí. Quem quiser te conhecer, rede social. Eu tô lá no Instagram, mas eu nem sei qual é o arroba aí. Vai colocar aqui embaixo, a produção. Se você é Nilson Genovese, vai achar. Nilson Genovese, vai estar aqui embaixo na nossa tela. Tá no Instagram, aqui. Tá no Facebook e a gente tem o nosso site, que tem lá toda a agenda e tem a nossa história também. E essa nossa história que está no site, mas é uma história interessante do próprio leilão, né? Claro, eu peguei toda essa fase aí, que é o www.genovese.com.br. Muito bem, quero te agradecer pelo tempo aqui com a gente. Prazer grande. Nesse dia de gravação, uma chuva danada aqui em São Paulo. Só estou preocupado que essa chuva não se repita amanhã, porque amanhã eu tenho Juventus e Comercial na Rua Javari, exatamente nesse horário. Eita. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Aqui. Grande abraço a todos. Esse foi mais um Agro 360, conversando com Nilson Genovese, o maior leiloeiro rural do Brasil. A gente se encontra no próximo Agro 360. Até lá.